Dob Bastos falou que entende a minha situação, o YouTube é meu ganha-pão e ele não valoriza meus vídeos, mas pensa pelo menos não é professor. Cara, pior que eu penso nisso sim, porque eu vejo meus amigos professores o quanto eles sofrem. E assim, muitas das coisas que eles comentam de sofrimento eram coisas que os meus professores passavam na minha época de escola, e isso já faz 20 anos, né? Mais de 20 anos. Então, 25, né? 25 anos que eu me formei na escola. Então, tipo, os meus professores da época da escola, coloca fundamental e médio aí, eles sofriam muito, inclusive que a minha sala era a mais bagunceira da escola. Então, muitos do que os meus amigos professores contam hoje são parecidos com aquilo que a gente via, que eu via na minha escola. Mas tem umas coisas muito piores. Principalmente esse lance das redes sociais, o lance dos alunos não conseguirem prestar atenção nas coisas, ahn, a generalização do discurso do eu tô pagando teu salário porque você tem muita escola particular que tem um limite de lucro muito pequeno, então ela não pode se dar o luxo de perder alunos, então você não pode expulsar o aluno, aí você faz uma penalidade pro aluno, o pai vem reclamar como se o filho dele fosse um anjo intocável que não pudesse cometer erros, entendeu? E aí se cometeu erro, aí coitado do meu filho, tá cometendo erro, sabe? Então, quer dizer, também tem uns pais que, sei lá, parece que eles estão tentando compensar a ausência deles com passar a mão na cabeça, entende? Aí depois, sei lá, quando fica adulto, toma uma atitude irresponsável e todo mundo, eu não sei como é que aconteceu. Enfim, né? Sei lá, eu não tenho filho, então eu não vou ficar falando como é que educa o filho dos outros. Mas a gente percebe que tem coisas erradas aí na educação da molecada também, pelo menos nas escolas particulares. E escola pública, né? Os problemas são os de sempre, né? Enfim. Agora, na verdade, tá até pior, porque está com ausência de professores de algumas disciplinas, né, de contratação. Algumas escolas não estão mais contratando, né? Que na verdade, assim, é o concurso, né? E aí depois você diz qual é a escola que você gostaria de trabalhar, pelo menos acho que no estado é assim, né? E aí você diz qual escola você queria trabalhar, e aí você tem uma lista ali de espera e você vai ver para onde vão te chamar, né? Então, às vezes, você cai perto da tua casa, às vezes você cai lá longe. Enfim, né? São Paulo, que é gigantesca, né? Então, aí, às vezes, escola municipal, por exemplo, é uma coisa que dá um pouco de trabalho. Mas tem menos pessoas prestando concurso e os concursos estão mais escassos. Por quê? Porque é mais barato contratar professor eventual, professor professor eventual. É mais fácil, porque aí ele não é concursado direito, ele ganha muito menos, enfim. Tem todas essas polêmicas aí, então o ensino também em escola pública tá uma coisa bem complicada. E os alunos de escola pública também passam pelos mesmos problemas de viver em rede social. Então, também tem dificuldade de prestar atenção, tem dificuldade de entender o que o professor está falando, até de entender o que está fazendo lá, né? Do que está fazendo na escola, que é uma coisa que já acontecia na minha época, mas agora a coisa está muito pior, né? Porque enfim, na minha época era jogador de futebol, era músico, essas pessoas que ficavam ricas e aí a galera se inspirava nelas. Hoje em dia é o TikToker, é o Instagramer, é o YouTuber, sei lá, o cara lá que mexe com Bitcoin, é o coach, né? Então hoje esses são os exemplos de inspiração da galera e essas pessoas não são pessoas necessariamente letradas, né? Algumas são, mas é uma exceção. A maioria não são pessoas que estudaram muito, que fizeram uma carreira, que se intelectualizaram. Então, a molecada que tá na escola meio que tá perdendo um pouco o interesse nesse tipo de coisa. E eu ainda vi o lance lá que saiu na Galãs Feio dizendo que agora é xingamento dizer que você é seletista. É como se a CLT não fosse uma garantia que você tivesse, né? Tem um monte de gente que eu conheço que gostaria de ter a carteira assinada, não tem, e ganharia até um pouco menos, aceitaria ganhar um pouco menos para ter a carteira assinada, desde que pudesse ter acesso, por exemplo, a convênio, a vale transporte, a uma série de outras coisas, a férias remuneradas, seguro-desemprego não, mas 13º, por exemplo, ou poder ganhar aviso prévio, todas essas coisas que você consegue com CLT. Né? A maioria dos meus amigos é contratado PJ, ou nem contratado PJ, vai nublar assim, tipo, sabe, contrata no fio do bigode, e aí você chega lá e tipo, e aí, como é que você faz, entendeu? Você não assina a carteira, é um troço muito complicado. É um troço muito complicado. Então, e a galera hoje tá falando que ser seletista é uma merda. Enfim, eu entendo que boa parte das pessoas hoje tá trabalhando de maneira autônoma, né? Enfim, desde vender bolo de pote até ir ser Uber, qualquer coisa assim. E é muito bom não ter patrão, né? De fato, né? Isso, por exemplo, eu sou uberizado de alguma forma, e é muito bom não ter patrão. E aí entra nisso daí que desculpa, eu esqueci quem perguntou, o Dob.
né? É muito bom não ter patrão. Até porque eu sempre tive muito... bom, enfim, eu não vou ficar entrando nos detalhes da minha vida aqui também, senão o pessoal vai pegar esse corte e vai fazer live me esculhambando. Mas isso é uma das melhores coisas, é eu não ter chefe. Por outro lado, não é que eu não tenho chefe, eu sou o chefe de mim mesmo e eu me cobro muito. Eu sou um chefe muito ruim pra mim, né? Então eu tenho essa dificuldade. Mas é muito bom, né? Eu não preciso acordar cedo, por exemplo. Eu acabo acordando cedo naturalmente, mas pelo menos eu não acordo cedo tendo que correr pra sair, pra não sei o quê, pra fazer não sei o que lá, pra aguentar gente chata, sabe? Eu acordo cedo e faço meu horário, faço minha rotina, enfim, convivo só com as pessoas que eu quero conviver. Então tem essas vantagens, sim. E eu entendo, então, quando a pessoa tá de saco cheio de ficar, sei lá, contratada de não sei aonde, tem que ficar trabalhando, fazendo escala 6 por 1, tendo que se ferrar, gastando uma grana preta, não sei o quê, né? Gastando, não, ganhando menos e gastando muito e tal, não sei o quê. E aí é mais fácil você ser autônomo, né? Você, enfim, você, sei lá, abre uma barraquinha de bolo lá, de café, ou então, sei lá, vende trufa, sei lá, vai ser Uber. São coisas que vão render pouco dinheiro, talvez você ganhe até menos do que você ganhava no seu emprego, mas você vai ter menos dor de cabeça, você não precisa trabalhar 6 dias na semana, você vai ter alguma certa liberdade, né? Só que aí vai ficar faltando funcionário para os lugares. Também tem a ver com o fato do pessoal não querer estar pagando nada, mas enfim, aí são outros 500, eu não vou ficar adentrando nessa seara. Mas, enfim, então... Eu entendo que a molecada ache hoje que CCLT seja uma coisa ruim, mas a galera não tem a menor noção do que é CCLT. Imagina, se você trabalha numa grande empresa e você consegue uma contratação, você consegue ser promovido. Você consegue crescer dentro de uma empresa, fazer esse tipo de coisa. Eu sei que a maior parte das pessoas hoje não tá mais pensando nisso, né? A galera é contratada, mas pouco se ferrando. E quando você sobe numa empresa, você não tem um aumento significativo de salário, né? Você só tem um significativo aumento de dor de cabeça. Mas de qualquer maneira, para você poder participar, por exemplo, de aumentar de categoria dentro de uma empresa ou dentro de um negócio, você precisa estar contratado, né? A menos que vai virar sócio. A menos que o pessoal te ofereça uma parte da sociedade, mas participação dos lucros, sei lá, mas você vai ter que estar contratado, né? Então eu acho um absurdo esse negócio de ficar falando mal da CLT, mesmo que existam, obviamente, vantagens de você não ter carteira assinada, né? Às vezes você ganha mais, mas também não tem garantias, né? Eu, por exemplo, não contribuo para o INSS, não sei se eu vou aposentar, provavelmente não vou aposentar. O Emílio estava me falando esses dias de que vai ter um esquema aí agora do governo do estado, eu acho, não, é federal, do governo federal, de um esquema de aposentadoria que talvez eu possa fazer e quem sabe, né, depois eu consiga, né, quando eu tiver velhinho, aposentar, se eu ficar velhinho também, né, isso é sempre bom de lembrar, mas caso eu fique velhinho, né, de eu conseguir aposentar. Agora, né, do jeito que eu tenho, na verdade, que fazer pé de meia, né, eu tenho que viver em função de pé de meia este que estou falhando em conseguir fazer. Mas enfim, então é isso, por isso que o YouTube é meu ganha-pão. Agora eu não digo que o YouTube não valoriza meus vídeos. O YouTube valoriza sim. Né? Tanto é que eu sempre tive gerente de conta, sempre me chamaram para os eventos, agora estão parando de me chamar, mas inclusive também porque, enfim, tem uma série de coisas lá. O YouTube, enfim, agora tá parando de me chamar, mas sempre foram muito atenciosos comigo, né? Tem muita gente que não tem mais gerente de conta, eu continuo tendo, então isso daí é uma coisa que realmente é uma demonstração de atenção que o YouTube tem para comigo, talvez um reconhecimento pelo histórico, etc., mas que definitivamente não se traduz nos números. Agora, isso tem a ver comigo, tem a ver com o algoritmo, não tem a ver com a empresa YouTube me silenciando. Isso daí é bobagem, isso daí não existe. Nem com as pessoas que têm esse discurso de que o YouTube está me silenciando, não sei o que. Geralmente essa pessoa está com pataquada. Tá? Me blacklist, não sei o que. É muito difícil o YouTube blacklistar a pessoa. Você tem que encher muito o saco pro YouTube te colocar na blacklist. Assim, existe canais que têm um alcance reduzido, mas, cara, é muito raro isso acontecer. 80% das pessoas que ficam chorando disso na internet não tiveram o canal caindo na lista escura, aí, na lista negra, enfim.